Paz e bem, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos para mais este encontro de pessoas interessadas no espírito de São Francisco, nas fontes franciscanas. Estamos hoje no 97º encontro e vamos começar a ler e estudar a admoestação de número 17, que tem como título do humilde servo de Deus. Como nas demais admoestações, também nesta, o título nos aponta e nos conduz para dentro de mais uma das principais virtudes do seguidor de Cristo, a humildade. Vamos ler o texto. Bem-aventurado aquele servo que não se exalta pelo bem que o Senhor diz e opera através dele, do que pelo bem que o Senhor diz e opera por outro. Peca o homem que quer receber mais do seu próximo do que não quer dar de si ao Senhor Deus. Até aqui o texto de São Francisco. Os dicionários da nossa língua, o latim, dizem que os termos humilde, humildade, vêm de humus, que significa terra, chão, solo, e que dessa palavra nasceram outras muito conhecidas como homem, humor, humildade, etc. Assim, podemos dizer que o título nos faz olhar e contemplar o modo de ser da Mãe Terra, um modo de ser fecundo, que a tudo e a todos oferece gratuitamente seus frutos, que a tudo e a todos acolhe com a generosidade e a alegria de mãe, que a tudo e a todos retribui incansável e generosamente com seus alimentos, sem jamais se queixar ou esgotar. Por ser um vigor de fundamento ou de raiz, a humildade se coloca debaixo, na base de todas as coisas. É por isso que tudo que é verdadeiramente grande ou fundamental não se eleva, mas se humilha. Segundo as leis da natureza, jamais se viu uma raiz, ou a raiz das árvores, ou o fundamento dos edifícios, se lamentarem porque devem permanecer debaixo da terra, enquanto que os ramos e o teto se elevam e aparecem altaneiros sobre todos e sobre tudo. Ou, ao contrário, esses dizerem: vejam como somos importantes, como estamos acima de vocês. Na verdade, para a arquitetura, as partes mais altas são de menos importância que as mais baixas, que devem sustentar todo o edifício. Quanto mais se sobe, tanto mais se depende do fundamento. O mesmo diga-se da árvore. Todo esse modo de ser da natureza em geral e da Mãe Terra em especial vale muito também para o mundo do espírito. Por isso, o vigor, a virtude do cristão, que a modo de fundamento ou de raiz, se coloca debaixo de tudo e de todos para
tudo e a todos poder servir, chama-se humildade. Pode-se dizer que a humildade é o tempero, a essência do amor, da caridade que é Deus ou Jesus Cristo crucificado. Sem a humildade, o amor ou a caridade cristã transforma-se facilmente em filantropia e o cristão num bom e excelente fariseu, mas nada mais do que fariseu. Por isso, a tradição cristã sempre considerou a humildade como mãe de todas as virtudes. Compreende-se, então, por que o bem-aventurado Frei Egídio, depois de dizer que o caminho para ir para cima é ir para baixo, acrescenta: todos os perigos e todas as grandes quedas que aconteceram no mundo não aconteceram senão através da elevação da cabeça, assim como se manifesta na queda daquele que foi criado no céu, e em Adão, e no fariseu do Evangelho, e em muitos outros. E todos os grandes bens que aconteceram foram feitos pela inclinação da cabeça, como se manifesta na bem-aventurada Virgem, no publicano e no santo ladrão e em muitos outros. Também nessa admoestação, Francisco começa com um bem-aventurado. Já vimos nas admoestações anteriores que bem-aventurado é a palavra que nos remete para as bem-aventuranças evangélicas. Nela encontramos a palavra ventura, que em latim significa as coisas que hão de vir, e a preposição a, também do latim hat, que significa movimento de abertura, de exposição. Assim, bem-aventurado significa o vigor de quem amadureceu e, por isso, chegou ao estágio da plenitude, da felicidade, da realização. Bem-aventurado, então, é aquele que está feliz, que se sente realizado. Assim, bem-aventurada é a pessoa que está bem assentada, firme e segura diante das coisas que hão de vir. Trata-se, pois, de um modo de ser aberto e esperançoso diante da grande ventura, que é a vida, o modo de ser da pessoa amadurecida e provada pelo cadinho das adversidades, mas, por isso, satisfeita, firme e segura. Esse modo de ser, diz Francisco, reportando-se ao Evangelho, brilha e se consolida especialmente no humilde servo de Deus. Não é muito difícil ver aqui a exortação de Paulo aos Filipenses, que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mais uma vez, estamos diante
de uma das palavras mais preciosas de nossa espiritualidade, que é a palavra servo. E por isso também muito frequente, tanto na Sagrada Escritura como nos escritos de São Francisco. Além do que já dissemos quando refletimos as administrações anteriores, é importante começar libertando-nos de uma compreensão um tanto negativa que vem pesando em nossa espiritualidade acerca dessa palavra. É que há séculos vem se considerando o servo como escravo, ou, no mínimo, como alguém que, sob a dimensão social, pertence a uma classe inferior e que, por isso, tem de viver submisso a outra, que pertence a uma classe superior. Daí a compreensão de que servo seria igual a súdito, sem poder, escravo, dominado. E senhor, ao contrário, significaria superior, chefe, detentor do poder, dominador. Mas há também a experiência de servo que vem ou nasce da alegria, da gratuidade do encontro, ou do encontro com a gratuidade. Nesse sentido, clássico é o exemplo de Maria. Diante da graça da visita e do anúncio do anjo, não podia exclamar, revelar outro sentimento mais profundo e admirável do que essa: eis aqui a serva do Senhor. Nesse caso de Maria, servo é aquele que se sente na obrigação de devotar-se generosamente ao outro, movido pelo vigor da gratuidade, da afeição do encontro. Por isso, o outro passa a ser seu senhor e, consequentemente, servi-lo, sua obrigação, sua alegria, honra e realização. Não é à toa que outrora o esposo considerava e chamava sua esposa de minha senhora e vice-versa. Na humildade, tudo o que há de bem vem e é do outro, e tudo o que há de mal vem e é de si. Por isso, o olhar de Deus e do servo é sempre para baixo, e do fariseu para cima. O verdadeiro humilde é tão humilde que nem imagina, nem sabe ou pensa que seja humilde. Se o soubesse, ou se assim se considerasse, já estaria se vangloriando de sua humildade. Teria já, no caso, se tornado um fariseu. A citação de Francisco nessa admoestação está relacionada à conclusão do discurso de Jesus aos fariseus acerca da necessidade e da importância da vigilância operativa ou da operação vigilante do servo do Senhor. Feliz o servo que, ao voltar, o Senhor o encontrar agindo desta forma, isto é, dando comida aos demais servos no momento oportuno. Como não pensar aqui em Jesus Cristo, o pão nosso de cada dia, o servo dos servos, que, em nome de seu Pai, sempre, ininterruptamente, está te dando em alimento aos seus irmãos, seja como pão vivo descido do céu, principalmente na Eucaristia, seja como palavra viva e eficaz, quando a ouvimos, lemos ou meditamos. Para compreender o que seja ser humilde ou humildade, olhemos o seu oposto, o vaidoso ou
a vaidade. O termo vaidade vem de vão, vazio, oco, e que se revela principalmente no modo avoado de quem vive na superficialidade, sem muito comprometimento e responsabilidade. Por isso, a dinâmica do vaidoso é a exaltação de si mesmo, ou seja, a pretensão de ser o que não é. Para os antigos e medievais, não havia pecado ou caminho mais desastroso do que o da vaidade, porque a verdade de cada um, cedo ou tarde, virá à tona. E aí, então, melhor dizendo, então, do servo que, na hora da prestação de contas, tiver que apresentar-se diante do seu Senhor com as mãos vazias, sem nenhum fruto dos dons e das graças, da amizade, do amor, da atenção e afeição com que foi acumulado ao longo dos anos de sua vida. Sofrerá como o condenado e lançado ao fogo do inferno, do desamor, onde só haverá choro e ranger de dentes. Como um esfomeado, nada tendo para comer, não lhe resta outra coisa senão ranger os próprios dentes. Eis o único e grande perigo do qual o seguidor de Cristo deve se precaver. Por isso dizia Frei Egídio, o alto grau de humildade no homem é reconhecer que é sempre contrário ao próprio bem. Julgo, continua Frei Egídio, ser também um ramo da humildade, devolver as coisas alheias e não se apropriar delas, isto é, atribuir a Deus todos os bens de quem eles são e os males a si mesmo. A primeira frase termina com esta sentença: do que pelo bem que o Senhor diz e opera através dele. Podemos considerar essa frase como o centro dessa admoestação e a palavrinha através de o centro da frase. É que o latim, em vez de por, tem per, cujo significa, mais precisamente, através de. A frase, portanto, está querendo dizer, ou melhor, despertar nossa atenção para aquilo que acontece quando se segue o Senhor a modo de servo. Somos atravessados, penetrados por Deus, assim como o sol atravessa, ou melhor, como o sal atravessa toda a comida e o fermento penetra em toda a massa do pão. Por isso é bem diferente dizer através de ou por meio de. No segundo caso, por meio de, a modo de instrumento, como por exemplo a caneta com a qual escrevo sobre o papel, nada acontece comigo. Além do mais, a caneta pode ser usada anos a fio, mas ela mesma continua sempre igual. Apenas sofrerá algum desgaste. O mesmo acontece com o servo quando serve a modo de meio ou de instrumento. Não sofre jamais nenhum engrandecimento. Apenas se desgasta e estressa, sendo levado muitas vezes ao desânimo, ao comodismo, quando não, à tristeza e à perda da fé e do sentido da vida.
por vezes vira um bagaço ou, para usar um ditado popular, bananeira que já deu seu cacho. Já no primeiro caso, quando em seu serviço o servo se deixa atravessar ou penetrar pela obra, dá-se o fenômeno completamente oposto ao contrário. Em vez de centralizar-se em sua pessoa, fazendo-se de instrumento ou gestor, ele é como que tomado, possuído e atravessado pelo vigor da bondade do seu Senhor, colocando em jogo sua própria pele, seu próprio coração, ver-se-á aos poucos não só revestido, mas também ungido e transformado por dentro naquele para o qual serve, que é o seu Senhor. Nesse sentido, por exemplo, Francisco jamais rezaria: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Diria antes: Senhor, atravessa-me todo inteiro, para que tua paz possa aparecer em mim e no mundo. É importante dizer que aquela conhecida oração, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, não é propriamente de São Francisco. No fundo, nessa maneira de pensar, estranha para nós, esconde-se a experiência fundamental do medieval acerca do homem entendido como criatura. Francisco não apenas comunga dessa experiência, mas por ele é levada ao máximo de grandeza e profundidade, como se pode ver no famoso cântico do Irmão Sol, a experiência de que nós, por nós mesmos, não somos nada, mas somente pecado e carência. Por isso, se algo de bom acontece, é porque Deus mesmo é que, através de nós, isto é, através de nossa inteligência e vontade, diz e opera. O advérbio através tem tudo do verbo atravessar. Assim, por exemplo, quando rezamos, se de fato rezamos, somos atravessados pela oração, atravessados por Deus. Quando lemos, ouvimos ou pregamos sua palavra, se de fato ouvimos ou pregamos sua palavra, somos atravessados pela sua luminosidade, como os raios do sol que atravessam e clareiam as nuvens, os seres e todo o espaço do universo. Para sermos atravessados por Deus, porém, é necessário que saiamos de nós mesmos. E aqui agora vamos citar um trecho de uma homilia do Papa Francisco, na Quinta-feira Santa. Quem não sai de si mesmo, em vez de ser mediador, torna-se pouco a pouco um intermediário, um gestor. A diferença é bem conhecida de todos. O intermediário e o gestor já receberam sua recompensa. É que, não colocando em jogo a própria pele e o próprio coração, não recebem aquele agradecimento carinhoso que nasce do coração. E daqui deriva precisamente a insatisfação de alguns que acabam por viver tristes, padres tristes e transformados numa espécie de colecionadores de antiguidades, ou então de novidades, em vez de serem pastores com cheiro das ovelhas, termina o Papa. Essa maneira de pensar poderia induzir-nos à falsa ideia de que, se é assim, nós
não precisaríamos fazer nada. Francisco pensa justamente o contrário. Uma vez que nossa vocação de criaturas é a de sermos servos e não senhores, temos que trabalhar muito para tornar-nos transparentes, podendo assim eliminar toda a resistência à ação de Deus em nós. Trata-se de um trabalho enorme, não no sentido de fazer alguma coisa, mas de receber. E convenhamos, receber é bem mais difícil que fazer ou dar. Pois para receber o outro, o amor, é preciso que me coloque total, inteira e docilmente à disposição do Espírito do Senhor e seu santo modo de operar. Muito obrigado, minha irmã e meu irmão. Que Deus o abençoe e o acompanhe. Paz e bem.